você fechar seus olhos. Eu sempre peço a Deus para que me conduza. Como eu vou ministrar? Não é só conhecimento, não é só por causa de uma teologia, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus me guie, me direcione, para que você receba uma palavra de rema, uma palavra transformada. Senhor, abre o entendimento, o coração de cada pessoa que aqui está, quebrando os corações. Prepara, Senhor, esse solo para uma semente fértil, que é a Tua Santa Palavra. Que nós possamos sair daqui transformados, que essa palavra possa nos ajudar a cumprir aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Dizemos sim e amém, Espírito Santo, para tudo aquilo que o Senhor vai falar, também ao meu coração. Não é porque eu estou ministrando que significa que o Senhor esteja também ministrando ao meu coração. Nós te pedimos a Tua proteção pela nossa família, nossos familiares. Guarda, Senhor, nossos entes queridos, nossos discípulos, cada líder, cada pessoa preciosa que aqui está, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Sabia que quando a gente faz uma oração, Jesus é que abre os céus, Ele é o intercessor. Então a sinceridade do coração, junto com o propósito de Deus, abre os céus. O Senhor ouve a nossa oração. Isso é fantástico. E Ele fez algo aqui, eu creio, né? Queridos, o título dessa mensagem, né, é Vivendo Acima das Possibilidades. Você sabia que toda vez que o teu tempo se alinha com o tempo de Deus, o crono se alinha com o kairos, acontece um milagre. Então, quando nós queremos viver verdadeiramente acima das possibilidades, nós temos que nos alinhar com a palavra de Deus, com a essência de Deus em nossas vidas. Nós temos que, porque tem uma voz, tem um homem interior dentro de você que está levando você a se alinhar cada vez mais com o Espírito Santo. E quando você se alinha com o Espírito Santo, ali é um lugar de milagre. Onde você estiver, no deserto, na Austrália, no Japão, no conjunto Ceará, lá é um ambiente de milagres, porque você está alinhado com os céus. E onde você está alinhado, quando você alinha com os céus, o ambiente que você vive é um ambiente de milagre. Quando você vive esse alinhamento, não é o peixe que não é você que vai atrás do peixe, é o peixe que pula dentro da rede ou dentro do barco. Então, queridos, isso se chama prosperidade, se chama favor de Deus. Eu quero hoje, em nome de Jesus, profetizar já na tua vida que você, a partir de agora, você vai viver acima das possibilidades. Milagres de Deus vão acontecer na sua vida. Você vai experimentar um novo tempo na sua vida, porque nós vivemos por fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos discorrer hoje sobre a carta de Gálatas. Eu não vou colocar todos os slides, mas eu queria que vocês entendessem. Toda vez que a gente pega um livro da Bíblia para discorrer numa mensagem expositiva, quero que você entenda um pouco do que você está lendo. Então, Paulo escreveu a carta de Gálatas mais ou menos no ano 49 depois de Cristo. E essa carta de Gálatas, ela se divide em 6 capítulos. Dos 2 primeiros capítulos, Paulo, ele defende o apostolado dele, no primeiro e no segundo capítulo. Já no capítulo 3, capítulo 4, Paulo defende a questão do seu ministério, da igreja em si. E no capítulo 6 e 5, fala da questão da ética cristã, que fala sobre a questão do fruto do Espírito e as obras da carne. E é sobre mais isso que eu vou falar hoje. Só que Paulo, ele estava bastante indignado porque os judaizantes eram os judeus que saíam de Jerusalém. Eles queriam, porque queria que o povo que aceitasse Jesus como Salvador, eles queriam que os novos convertidos, que nem eram cristãos, eles queriam que os cristãos guardassem o sábado, queria que eles não comessem comida que não tinha a ver com o judaísmo. Por exemplo, judeu ele não come camarão. Esse problema deles, né, gente, né? Então o problema deles, mas os judeus não comem camarão, não comem alguns frutos do mar, senão muitos frutos do mar. Então, queridos, naquela época, os judaizantes, que eram os falsos irmãos, eles queriam porque queriam implantar a lei no coro do povo. Eles queriam porque queriam implantar a lei de Moisés nos novos convertidos. Até o próprio apóstolo Pedro, né? Ele também, por um momento, se deixou levar, e Paulo repreendeu ele firmemente.
Então, vocês entendem que existe a lei e existe a graça. E toda vez, queridos, que Deus falava assim, eu quero que vocês realmente assim desenvolva cada vez mais o seu ministério, segundo a minha vontade, sobre toda a terra, para que toda a terra fique cheia da glória de Deus. E aí o cara chegou para Deus, quero simplificar esse livro dizendo a seguinte coisa. O cara chegou para Deus e disse assim: Deus, Senhor Deus, eu quero te servir, eu quero te amar. Aí Deus disse assim: então eu vou te dar os 10 mandamentos. Aí o cara tentou fazer os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos ele errou, um errou outro. Aí Deus, não dá para eu cumprir os 10 mandamentos, porque é muito pesado para mim. Eu não consigo, eu não sou perfeito. Aí Deus, então tá bom, então eu vou mandar Jesus. Ele vai cumprir os 10 mandamentos, você tem apenas que ter fé nele e amá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, nós estamos nesse período, nós passamos do período da lei para o período da graça. Só que aí, o grande problema é o nosso conflito interno. A gente fica subindo, descendo. A gente vê que tem algo dentro da gente que milita contra o Espírito. A gente nota que a gente não quer fazer o mal, mas a gente acaba cometendo esse mal. É ou não é? Jejuar, orar, ler a palavra, parece que tem algo dentro da gente que nos leva a literalmente a pecar. Aquele pecado original, o pecado de Adão. E a gente passa por 3 processos na vida da gente. Primeiro, justificação, foi o dia que você aceitou Jesus como Salvador. Segundo, santificação, que vai ser até o final dos seus dias. E terceiro, glorificação, que é o seu corpo glorificado, mente, alma e espírito. Então esse período só vai acontecer quando nós morrermos, ou então o Senhor Jesus nos arrebatar. Então, queridos, quando a gente literalmente, a gente não tem fé, a gente vai perdendo a fé. E muitas vezes a gente vai enveredando para o lado da autojustiça. Ou então a gente diz, não, mas eu não consigo fazer isso. Não, eu não consigo ser uma pessoa mansa, não consigo ser uma pessoa amorosa, não consigo. Você está limitando aquilo que Deus fez na cruz. E aqui eu vou explicar também, tá certo? Agora, eu fiz uma viagem para São Luís do Maranhão. E lá São Luís do Maranhão dá uns 800 quilômetros, 900, eu não lembro agora. Vamos botar 1000 quilômetros. Agora vocês imaginam, presta atenção aqui em mim. Se eu fosse daqui para São Luís do Maranhão, é normal que um pneu fure ou não? Sim ou não? Mas de 100 quilômetros o pneu furar, é normal? Então, é a mesma coisa da lei e da graça. A gente tem que entender o seguinte, escute. Você pode ocasionalmente, porque você saiu, né, de um período da lei para o período da graça. E aí, pode esse pneu ocasionalmente, daqui para São Luís, daqui para Pernambuco, ou daqui para Rondônia, furar. Mas a cada 100 quilômetros, furar é complicado. Então, aquele cristão que vive na prática do pecado, cristão na prática do pecado, ele deve realmente rever seus conceitos, se ele está realmente salvo. Então, as pessoas, eu conheço muitas pessoas que vivem numa prática, ou professaram o nome de Jesus, mas vivem numa prática de pecado. Eu pergunto, essa pessoa está salva? Na minha opinião, eu acho que não. Então, esse pneu furado pode acontecer de vez em quando. De vez em quando você pode cair em pecado. Não é bom que você caia. Mas, sempre a pessoa pecando, sempre a pessoa nos mesmos erros. Tudo bem que o cristão tem de vez em quando uma bipolaridade, né? De vez em quando ele acorda, porque nós somos espírito, alma e corpo. De vez em quando você tá bem espiritual, mas de quando você tá mais na terra, mais no chão, mais na, né? Então isso, de certa forma, é normal. Mas levar uma vida, uma prática, você vê hoje na televisão, você vê nas redes sociais, pessoas que se dizem cristãos, ainda estão nas mesmas porcarias, mesmos forró, nas mesmas coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez essas pessoas nunca tiveram realmente um encontro com Deus. Ou se tiveram, porque eu tenho certeza, eu não tenho outro bem além do Senhor. E eu não conheço outro bem além de Deus. Eu não conheço. A melhor coisa que nós temos em nós,
foi favorecido pelo nosso Deus. Se chama Espírito Santo. É o seu nome escrito no livro da vida. A lei ela nos faz saber sobre o pecado. Ela nos faz saber o que é pecado e o que não é. Mas a graça, ela nos dá o poder para vencer o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então você pode saber os 10 mandamentos todinho, de cor e salteado, lá em Êxodo 20. Mas você pode não ter poder para vencer o pecado. Por quê? Ou você não aceitou Jesus, ou você não toma posse daquilo que o Espírito Santo de Deus já fez na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E aí eu queria fazer um rápido resumo do livro de Gálatas. Eu quero discorrer sobre o capítulo 5. E no capítulo 5, né? No versículo 13, não vai ter aí, ao versículo 15, fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. No capítulo 16, 17 e 18, fala do caminho de vitória, viver no Espírito. Eu vou falar muito sobre isso. No versículo 19, do 21, estou falando do capítulo 5, né? Viver na carne, aquelas obras da carne, que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. E no versículo 22 ao 24, fala de viver no Espírito. E no 25 ao 26 do capítulo 5, fala de 2 exortações de Paulo. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se o Espírito Santo de Deus não nos socorrer, nós não podemos vencer a carne. Se o Espírito Santo de Deus não nos socorrer, se a gente não buscar verdadeiramente, a gente não vence a carne. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu queria ler com você um versículo de Gálatas 5,17. Preste atenção. Diz assim: porque a carne, ela milita, ela luta. Porque você aceitou Jesus como Salvador. Naquele dia foi implantada uma semente dentro de você. Antigamente você gostava de beber, de mentir, de se prostituir. Mas depois que você aceitou Jesus, parece que algo mudou na sua vida. Tem algo que você sente que você está diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Porque provavelmente você já nasceu de novo. O seu espírito foi refeito. A sua antena foi alinhada com Deus. E aí você precisa de um tratamento na alma. Você precisa desenvolver esse espírito. Só que a sua carne não desiste de você. A sua carne luta toda hora, todo instante. De repente você vê uma pornografia, de repente falar algum palavrão, de repente você fazer algo que você sabe que é errado, mesmo você não conhecendo a Bíblia de completo, completamente, mas você sabe que é errado. Tem algo dentro de você que diz: cara, isso aqui não é bom. Mas você acaba fazendo. E aí diz assim: porque a carne luta ou milita, a palavra correta ali é milita. É literalmente um campo de batalha de você para com você. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a... Porque são o quê? Opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. E o interessante, que em Romanos 7, 22 ao 23 diz assim, ó: no meu íntimo, no meu homem interior, no meu íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Por que no íntimo do meu ser? Ele está falando do homem interior, do espírito que está em você, que foi restaurado a conexão com os céus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo. Que lei é essa? A lei adâmica, o pecado original de Adão. Porque, queridos, essa forma de vida não pode herdar. Essa forma de vida não pode herdar o reino de Deus. Essa forma de vida, o homem literalmente ele morre porque enferruja, literalmente. Então a tendência, nesse momento nós estamos morrendo, nesse momento, é a corrupção. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos daquele sopro do Éden. Provavelmente o homem viveria eternamente, porque nunca pecou. Jesus Cristo, se não tivesse sido morto, ele viveria eternamente, porque Jesus nasceu sem pecado. E aí diz assim: mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha o quê? Olha o campo de batalha. Onde é o campo de batalha? A mente. Então, por isso que tem sofismas, fortalezas. Por isso que eu não estou fortaleza, estou no Ceará. Estou brincando. A lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Ou seja, tem dentro de você um pássaro querendo voar no espírito.
Tem até uma música. Vou voar nas águas do vento, na hora e no... Tem dentro de nós, parece que a gente quer, sabe, alcançar logo a glória. A gente quer ficar com o Senhor. Eu quero, meu Deus do céu, mas tem algo que nos segura. Parece que entristece o coração da gente. A gente anseia. A Bíblia fala lá em Romanos que a criação geme, né? Pela volta do Senhor Jesus. Então tem algo dentro da gente que está errado. Tem algo dentro da gente que quer a carnalidade, né? Que quer literalmente aquilo que é mal. Meu Deus, liberta-te de mim, liberta-me de mim. Então a gente precisa entender isso claramente, porque o diabo ataca a sua mente e o corpo naturalmente é tendencioso. A carne fala também de todo esse sistema imundo desse mundo. Então diz assim: tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí fica aquele anjinho, né? O anjinho e o capetinho do lado. Faz errado, capetinho. Aí, não faz não. Faz errado, faz não. Antigamente você não tinha chance. Sem Jesus, nada podeis. Antigamente nós não tínhamos chance. Você imagina no Antigo Testamento alguém expulsar o demônio? Como é que expulsava o demônio? A forma mais grotesca de expulsar o demônio no Antigo Testamento tem no livro de Tobias, é um livro apócrifo. E tem também na questão de Davi expulsando o demônio de Saul através do louvor. Porque Deus habita no meio dos... Davi estava cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Então Davi tocando expulsava o demônio. Não expulsava, na verdade o demônio saía de perto e depois voltava de novo. Expulsar é uma coisa, mas no Novo Testamento, na graça, nós temos poder e autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Hoje nós temos o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós podemos literalmente expulsar o demônio no nome poderoso de Jesus, porque antigamente não tinha um nome. Hoje tem um nome, que é o nome do Senhor, que está sobre todo nome. Então hoje nós temos esse poder, essa autoridade. Mas não é só mudar o externo, é principalmente mudar o interno. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia fala que contemplando o Senhor, nós somos transformados de doxo, de glória em glória, de aprendizado em aprendizado. Agora, eu quero discorrer sobre Gálatas 5,19, que fala sobre as obras da carne. Interessante que tem as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. E aí você vai ver 3 obras da carne relacionadas à questão sexual. Aí você vai ver aí também 2 obras da carne relacionadas à questão da religiosidade. 8 obras da carne relacionadas a relacionamentos interpessoais. Outras obras da carne vai à questão do domínio próprio. Então eu quero discorrer sobre algumas delas. Primeira coisa, a Bíblia fala, ora, as obras da carne. Paulo está falando da ética cristã, capítulo 5, capítulo 6. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade, impureza e libertinagem. Preste atenção. Imoralidade, o que é que coloca nesse âmbito de imoralidade? Porneia e moscheia no hebraico. Imoralidade, pecados, adultério. Adultério, literalmente a palavra significa pego em cima de uma cama. Imoralidade, você trair a sua esposa. Homossexualidade, homoafetividade, a Bíblia fala que é pecado. Não deitarás com homem, né? Homem com homem, mulher com mulher. Entra no pecado de imoralidade. A questão das impurezas, masturbação, lascívia, libertinagem. Tudo isso, a libertinagem, é essa lascívia, a sensualidade. Às vezes, queridos, eu sei que você pode pensar que a gente está pegando uso e costume, mas é bíblico, a postura da mulher. Você imagina uma mulher andando mal vestida, uma mulher que verdadeiramente tem decotes, mulher que anda com roupas transparentes. Ah, pastor, isso aí é brega. Não, queridos, escute, nós aceitamos você do jeito que você é, mas você tem que ser transformado do jeito que Jesus quer.
Amém, meus irmãos? Se me ama tem que aceitar. Não, peraí. Se eu tivesse ficado do jeito que eu estava no mundo, eu não precisava de Jesus não, gente. Mas o padrão é Ele, não é você, não sou eu. O padrão é Ele, nós temos que nos moldar. Ser de santos como o Senhor é santo. Então, imagine uma mulher, vamos lá, com muitos decotes, roupas transparentes, sensualizadas. Peca ela diz, não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça do homem. Aí o homem olha aquilo ali. Nem todo mundo que está dentro da igreja é santo, meu irmão. E santos também são provocados. Aí de repente está lá com aquela roupa sensualizada. O cara começa a pensar, começa a imaginar. Deus destruiu a terra lá em Gênesis por todas as sortes. A mente do homem, ele imaginava todas as coisas ruins. Mas não tem nada a ver comigo. Não, é como se você tivesse deitado com aquele homem. Porque Jesus fala, se você olhar para uma mulher, tudo bem, é o homem olhar, mas a mulher contribui também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é sério, gente. Ninguém gosta de falar isso na igreja, mas eu falo aqui, tenho boca, né? Então a mulher deve ser, olha, o corpo da minha mulher é meu, gente. Não é para os teus olhos ou o olho de, é meu. Então ela tem que andar de uma maneira honrosa, respeitosa. Porque a mulher representa quem? Representa quem? Diga, igreja. Igreja. O marido representa Jesus, o Deus. E os filhos representam Jesus. Então a gente tem muito que aprender só nesses 3 versículos aí. Qual foi a primeira coisa que Deus fez com Adão? Ele andava nu no jardim. Você imagina andando nu? E aí Eva? Só que, escute, não tinha pecado. Não tinha nenhuma lei lá. A única coisa que Deus falou é: não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não tinha pecado. E aí, o que aconteceu? Depois que entrou o pecado, a primeira coisa, Deus cobriu eles. Matou um cordeiro e cobriu eles, as vergonhas dele. Porque um dos maiores pecados hoje é a questão sexual. Interessante que eu estava falando no primeiro culto. A paizinha não estava lá dentro, ainda bem que ela não está aqui. Eu congregava numa igreja, isso já fazem mais tantos anos, tá, gente? Eu era o diácono, fazia igual amigo, o diácono. Aí eu estava de paletó. Tu lembra, né, Juninho, qual a igreja era, né? Tu lembra, né? Eu estava lá, diácono, paletó não, de gravata, desse jeito assim. Aí eu ficava na porta da igreja para receber as pessoas. Aí tinha uma mulher lá, que era uma mulher mais ou menos de 30 anos. E ela ia para a igreja, crente há mais de tantos anos, mas uma mulher sensualizada. Não usava um sutiã, né? E aí ela vinha toda lá com aquela roupa, aquele vestido, né? Era bonita ela. Aí vinha lá. Aí chegava, vem cá, Juninho, vem cá, Juninho. Não, fica aí, vem cá, Dudu. Dudu faz o papel melhor aqui, deixa aqui. Aí eu lá, senta, fica aqui como um diácono, sério. Isso, muito bem, era eu. Aí chegava ela lá. Diácono Jean. Deus sabe meu coração, gente. Deus sabe meu coração. Aí todo domingo, parece que ela não mudava de roupa, né? Diácono Jean. Aí um dia a paizinha viu aos olhos, paizinha. Aí disse: minha filha, não tem nada a ver, minha filha. Ela me dá um abraço. Não tem nada a ver. Aí o que acontece? Hein? O que acontece? Minha esposa estava me exortando. Tá certo. De verdade, eu não tinha maldade nenhuma, não. Mas de repente você começa, ó. Às vezes briga com a esposa, né? Tá brigado com a esposa no casamento. Aí vem para a igreja com raiva um do outro. A mulher passa de repente com um cheiro. Gente, eu não caí não, tá, gente? De verdade, tá? Deus sabe. Aí de repente o Jean tá brigado, ou talvez vocês tenham brigado com a esposa. Aí a mulher passa na igreja, mas só aquele perfume. Tudo bem, diácono?
Ele brigou com a esposa. Tudo bem. Aí passa no culto. Grande. É o Senhor. Meu Deus do céu. Aí, ó, a obra da carne vai desenvolvendo. Aí de repente a mulher, nós vai separar. Quero mais você não, vamos embora. Então o homem diz, né? O que aconteceu isso? A Bíblia fala, nem dê lugar ao cão, não é isso? Dizendo, nem dê lugar ao diabo. Então, são as 3 primeiras obras da carne: imoralidade sexual. Você não pode deitar com um homem achando que é uma mulher, perversão. Você não pode deitar com um animal pensando que é um ser humano, é perversão, é confusão, a Bíblia fala. Você não pode deitar com uma mulher pensando que é um homem, é pecado, é perversão. Não adianta o que vão dizer lá fora. A Bíblia fala, passarão céus e terras, mas as minhas palavras vão permanecer para todos sempre. Então a sociedade quer tirar a Bíblia, porque a Bíblia, ela fala a verdade. E a gente tem que se adequar à palavra de Deus, não a palavra de Deus se adequar a essa geração perdida, essa geração que está aí escondida atrás desses mimimis, atrás desses dodóis. E eu não estou, queridos, aqui, escute só, não estou discriminando de ninguém. Nós amamos os homossexuais, nós amamos as lésbicas, toda pessoa com problema em todas as áreas. Nós amamos, nós estamos aqui para ajudar. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas olha, escute o que eu vou lhe falar, queridos. Escute o que eu vou lhe falar. Nós temos que entender, Deus está nos levando à humildade. Humildade é o centro da vontade de Deus. E no orgulho, o orgulho é o exagero do eu, a soberba é o exagero do orgulho. Isso só pode ser levado através do quebrantamento do Espírito Santo. Quando você está muito na obra da carne, tem muitos cristãos dentro das igrejas que estão diretamente tendo uma prática de obras da carne. E aí continua, vamos lá. Idolatria e feitiçaria. Idolatria, tudo que você coloca na frente de Deus se torna idolatria. Feitiçaria, essa palavra no grego é farmakos, fala de farmácia, fala de mistura de coquetéis. Ou seja, uma pessoa que usa droga, na verdade, é um feiticeiro. E a tendência é ser desobediente, a tendência é ser rebelde. Meu irmão usava droga, eu sei o que eu estou falando. Ele não obedecia a ninguém. Ele é como se fosse um feiticeiro, um bruxo. Então a Bíblia fala também 8 coisas: inimizade. O que você está com raiva de alguém? Você não fala com ninguém? É os crentes dentro da igreja. Jesus disse, olha, antes de você ofertar, você vai reconciliar com seu irmão. A gente despreza a palavra de Deus, está nem aí, despreza a palavra de Deus. Inimizade, rixas, ciúmes. Tem mulher que é ciumenta demais, sim ou não? Como é? Doente. Você estava com quem? Que você estava? Telefone, me dê a senha. Você imaginou se a igreja fosse assim com Jesus? Você foi para onde? Você está em cima há muito tempo, hein? Ciúmes, iras. Pessoa iracunda, se irrita. Sabe, gente, essa semana passada eu estava mais para a terra do que para o céu. Aí fui grosseiro em casa. Senhor, pastor, sim, sai sangue. Eu gosto de feijoada, choro também. Gente, mas eu falei para Duda, Mateus, Rebeca e Mateus: filho, me perdoe, pai errou. Mas isso é uma prática? Isso é um costume? Não, foi um acidente de percurso. Quem está entendendo o que eu estou falando? De vez em quando a gente se ira, irai-vos, mas não pequeis. Discórdias, dissensões, divisões. Sabe aquela igreja, o cara colocou a igreja, eu vou colocar uma igreja aqui, a igreja rebelde não sei o que. Aí cria uma divisão dentro da igreja e colocam a igreja. E as pessoas nem sabem a origem daquela igreja, vão para lá congregar ali. Muitas igrejas dessas que nasceram aí são obras da carne, não obra do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E aí vem facções, Comando Vermelho. É obra de quem? Meu Deus do céu. Se eles soubessem o que é que aguarda para eles, mas eles vão ser salvos em nome de Jesus.
Aí diz mais, passa aí. Inveja. Aí termina, 8 coisas sobre relacionamentos interpessoais, sobre as pessoas. E aí vem sobre a questão do domínio próprio. Aí vem a bebedeira. Sabe que diz, aquelas mesas de bar, parece que é uma sinagoga de Satanás. Aquelas bebedeiras, orgias. Essa questão da orgia lá acontecia muito em Roma. Orgias e bebedeiras. Essa palavra orgias, né? Eles faziam as festas do bacanal, do deus Baco, do deus do vinho. Então, quando a gente diz bacana aí, bacana? Não, bacana não, meu. Bacana vem da palavra bacanal. O deus Baco, né? Ou deus Pan também. Então, queridos, a Bíblia fala, e coisas semelhantes a estas. Se você tem essa prática, costume, uma cultura, você deve rever seus conceitos de salvação. Acendendo a luzinha vermelha, diz assim: declaro a vocês, eu estou declarando, estou falando bem veemente para vocês, bem claro, como antes já os preveni, que os que praticam, diga prática, praticam tais coisas, não estão escritos no livro da vida. Forte isso, né? Forte isso. Ou seja, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, porque são pessoas que vivem com costume, com a prática de obras na carne. Então tinha muita gente enganada na região da Galácia. A região da Galácia era Antioquia da Psídia, Derbe, Listra. Era uma região, né? Então tinha muito crente enganado. Agora é o seguinte, preste atenção nisso aí, queridos. Tudo isso aí, nós éramos. Mas hoje, queridos, seguinte, se você porventura bebia muito, aí teve uma queda. Não, pastor, igual aquela história, né? A história do pastor. O pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus no final do culto? Aí veio 2 irmãos à frente, chorando. Você quer aceitar Jesus? Quero aceitar Jesus como Salvador. Aí aceitaram Jesus. Aí no outro domingo, quem quer reconciliar? Aí estava lá só um irmão. Esse irmão, mas seu irmão não aceitou Jesus semana passada? Foi, pastor. Você sabe, a gente vem da bebedeira, né? E aí meu irmão, esse domingo não pôde vir. Ele estava lá no bar, bebendo uma cerveja gelada. Doido para desviar, né? Doido para desviar. Então, queridos, essa bebedeira e orgias são questão do domínio próprio. Então, isso aí, quem pratica tais coisas não vai herdar o reino de Deus. Em Romanos 8:8 fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Tem aí Romanos 8:8? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos ler essa passagem bem forte. Quem não pode agradar a Deus. Interessante, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, quando nós crescemos em graça, conhecimento e sabedoria, quando sabemos verdadeiramente que o Espírito ele está em nós, né? O Espírito, se o Espírito não lhe socorrer, você não vai conseguir. Diga amém, queridos. Se o Espírito não lhe socorrer, você não vai conseguir. Deus, ele nos deu meios de graça. Meios de graça. Quais são esses meios da graça? Arrependimento. Senhor, eu não quero essa prática na minha vida. Quais os meios de graça? É a palavra de Deus que é viva e eficaz. Quais os meios de graça? Oração fervorosa, joelho no chão. Quais os meios de graça? É você aceitar a correção. As pessoas vão até lhe criticar, mas interprete isso. A crítica também pode ser um tratamento de Deus na sua vida. Muitas vezes você vai corrigir uma pessoa. Quem é você para me corrigir? Quem é você? Já mandou essas pessoas dizer assim: rapaz, você acha que eu preciso melhorar disso aí? Às vezes é Deus tratando, é Deus falando com você, e a pessoa fica já ansiosa, orgulhosa. Agora vamos ver, queridos, a obra, o fruto do Espírito. Agora preste atenção. Por que são obras da carne e fruto do Espírito? O fruto, interprete esse fruto como se fosse uma laranja. Uma laranja de 9 gomos. 8. Toda laranja, o fruto do Espírito é toda laranja de 9 gomos, que são 9 é número de frutificação. Então, todo
esses frutos se chama amor. O amor, aí vai, coloca aí Gálatas 5:22, por favor. Por exemplo, mas o fruto não são os frutos, é o fruto. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? E é aí que tem muitas interpretações erradas, preste atenção. O fruto do Espírito é o amor. Esse amor é o amor sobrenatural, o amor ágape. E aí, esse fruto que é laranja, vamos dizer assim, ele se divide em vários outros fatores. Agora preste atenção, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Agora preste atenção, nós já fomos habilitados pelo Espírito Santo, porque nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Já foi dado isso para nós. Agora preste atenção, o que é alegria? O que é alegria? É o amor exultante. O que é a paz? É o amor em tranquilidade. O que é a longanimidade? É o amor em espera. O que é a benignidade e a bondade? É o amor fazendo bem. O que é a fidelidade? É o amor cumprindo a palavra. O que é a mansidão? É o amor resistindo ao mal. O que é o domínio próprio? É o amor dominando a minha vida. Ou seja, se você já tem o amor, você já tem tudo. Agora precisa o quê? Tomar posse disso. Eu poderia discorrer sobre cada um aí, mas tudo é o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Se você tem o amor de Deus, você tem paz, você tem longanimidade, você tem alegria. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Vocês entendem isso? Isso é conquistado pela fé, gente. Isso não é esforço da lei, é Jesus que fez isso em nossas vidas. Às vezes a gente diz, não, eu não sou manso, eu sou assim mesmo. Não, meu irmão, você não é assim mesmo. Deus já tem um plano para você, você precisa se moldar. O padrão é Cristo, Ele é o exemplo, Ele é o padrão, não é você. Não, pastor, porque eu sou assim mesmo, é porque eu sei o que. Não, meu irmão, você já morreu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não. É Ele, é Ele. Não é o Jean, não é o Juninho, não é o Oswaldo, não é o Tião. É Cristo, é por Ele, para Ele são todas as coisas. O problema é que nós fomos sepultados no batismo e a gente se levanta lá. Aí em vez de a gente cantar o louvor, a gente canta o thriller do Michael Jackson. Thriller, quer se levantar. Aí quando nós nos levantamos, aí a gente para de brilhar. Quem brilha não é mais o Senhor, é o nosso ego, nosso modo de ser. E a gente diz, até porque eu sou assim mesmo, eu sou o cara. Aí Jesus olha para ele assim, meu Deus. A posição do cristão não é assim, gente. A posição do cristão é assim. Isso aqui que é a posição de glória. Isso aqui que é a posição de glória. Porque você já tem o amor, você pode mudar. Agora, queridos, nós temos que andar no Espírito. Preste atenção numa coisa. Quando nós andamos no Espírito, por que Deus disse para nós, lá em Gênesis, assim, ó, façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque toda vez que você tem mais semelhança de Deus, você tem domínio sobre as coisas. Toda vez que você tem imagem e semelhança de Deus, você tem domínio sobre as coisas. Você está numa rodovia, e aí vem, literalmente, um maltrapilho na rua. Você está no carro lá, na moto. Aí ele fala assim, ó, para. O cara todo maltrapilho na rua, todo sujo. Você pararia? Sim ou não? Eu não pararia. Mas se você vê um cara fardado da Polícia Rodoviária Federal, com a viatura, fazendo assim para você, você pararia ou não pararia? Sabe por que pararia? Porque ele estava revestido de autoridade. É assim que nós estamos nas regiões celestiais. Mas o problema é que nós nos endeusamos muito. Queridos, a prática, eu não quero falar muito sobre isso, mas a prática homossexual é a idolatria do eu, do ego. Mas não é questão só da homossexualidade, não. Tem muito cristão que é egocêntrico. Tem muito cristão
que ele ama tanto assim que ele não quer mudar. Então é uma idolatria tão grande que Deus não pode fazer grandes coisas. Não é porque eu sou assim mesmo, meu jeito é esse, é assim mesmo e tal. Na verdade, isso é um pecado muito grande. Porque, queridos, enquanto nós nos promovermos, Deus não pode fazer muitas coisas por nós. Enquanto nós brilharmos, esse brilho vai ser apenas um vagalumezinho. Nós temos que ele cresça, eu diminua. Que ele cresça, eu diminua. Tudo tem que apontar para Cristo. É por Ele, para Ele são todas as coisas. O Senhor já nos capacitou. O Senhor, Ele já nos revestiu pelo poder do Espírito Santo. O grande problema é que a gente não toma posse disso. Em Gálatas 5:24, coloca aí Gálatas 5:24, por favor. Gálatas 5:24 diz uma coisa muito interessante. Entretanto, nós, pelo Espírito, 24 ou 25? Não, é Gálatas 5:24, está errado aí. 5:24, Gálatas 5:24, coloca aí para mim, por favor. Diz assim a palavra de Deus: os que pertencem a Cristo, as pessoas, Paulo fala assim, olha, o Senhor conhece aqueles que são deles. Paulo falou isso. Os que pertencem a Cristo, os remidos, os santos, o que estão escritos no livro da vida. Diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o quê? Como é que você crucifica a carne? Pela fé. E diz assim: com as suas paixões e os seus... Pastor, eu sou crente. Pastor, mas estou namorando a cocotinha. Olha, pastor, eu vou para a igreja. Olha, pastor, pastor, olha, eu estou assistindo filme pornô demais, pastor. Oh, rapaz, tá à vontade de deixar ou não, pastor? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele nunca nasceu de novo. Ele nunca nasceu de novo. Torna-se isso uma prática. A mentira é uma prática. A orgia, a imundície, a masturbação. Diz assim: as pessoas que são de Jesus, volta lá, por favor. Volta lá, Mari. As pessoas que pertencem a Jesus, elas são crucificadas. Elas crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, seus desejos. Queridos, antigamente, dia de sexta-feira, parece que a mão ficava assim para farrear, na minha mocidade. Eu saía do trabalho, a gente pensava: quem é que eu vou namorar? Quem vai namorar? Tá namorada. Parecia um louco. Saía para as farras com os amigos. Hoje, gente, eu olho para trás e vejo assim: meu Deus do céu, como eu era doido. Como é que eu vivi numa vida daquela? Gente, eu gostava de, só para contrariar, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não. Agora eu pergunto a você: se eu estivesse no mundo, quantas vidas nós já ganhamos? Quantas vidas nós impactamos? Quantas vidas foram colocadas no livro da vida? Deus nos usou. Se Deus fez comigo, por que não pode fazer com você? E diz assim: crucificar as suas paixões, os seus desejos, a sua concupiscência. Querido, você não vem dizer para mim que pecado não é gostoso. Não, é gostoso. Mas existe algo muito melhor e maior do que o pecado. Se chama Jesus Cristo. Se chama estar no centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém, querido? Pode aplaudir o nome do Senhor. E diz mais, pode passar, diz mais: se vivemos pelo Espírito, olha o segredo da vitória. Se vivemos pelo Espírito, a pior coisa do mundo é você tratar as mesmas coisas com as mesmas pessoas. A pior coisa do mundo, é chato demais isso aí, gente. Mas quando a pessoa vive pelo Espírito, meu irmão, você pode mudar? Tentar, né? Mas eu acho que não vou conseguir, não. Vou tentar. Vê se dá, né, pastor? Irmão, você pode perdoar sua esposa? Vou tentar, né, pastor? Você sabe que não é difícil, né? O que ele fez é muito grave, é muito problema.
Aí Jesus disse, eu disse assim, ô, tu me crucificou e eu te perdoei. Eu morri por causa de ti. Como é que tu não vai dizer que tu vai perdoar tua esposa, teu filho? Agora uma pessoa que anda no Espírito, olha pastor, foi sério demais, doeu muito, mas a Bíblia fala que maior que está em mim. Eu perdoo de todo o coração. Eu vou verdadeiramente crucificar a minha carne. É aí que fala de um homem e de uma mulher espiritual. Aí que fala que verdadeiramente do homem de Deus. Aí diz, se vivemos pelo Espírito, andemos. Como é que você vive e anda? Leitura da palavra, oração, sabe, gente? Confissão, arrependimento. Aí diz assim, andemos de igual modo embaixo, dá o quê? Direção. Queridos, o cristão que não perdoa, ele nunca será perdoado. Ninguém aqui foi mais ferido do que o Senhor Jesus. Nós não temos o direito de reter perdão de ninguém. Então nós temos que literalmente entender que na cruz do Calvário foi cravado lá nosso desejo pelo pecado. Aqui ó, pá! Foi tirado esse desejo de pecar. Foi tirado esse poder das trevas sobre a vida da gente. Queridos, eu não me vejo mais hoje numa mesa de bar. Eu não me vejo hoje traindo a minha esposa. Eu tinha 599 namoradas, acredite. E elas me acharam um gato. Coitadas. Mas hoje eu não sou gato, eu sou ovelha. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Espírito já nos deu o poder para vencer. Nós já vencemos, queridos. Só falta tomar posse. Deus falou para Josué o seguinte: toda a terra aí, a terra prometida é tua. Já te dei. Agora toma posse. Toma posse, né? Então, queridos, Jesus, ele realmente já foi crucificado. Não é se você pode vencer, é você já venceu. Sabe aquele pecado que você está, pastor, esse pecado aqui está difícil para mim. Não, querido, você já venceu isso. É só você se levantar. Não tem o Auto da Compadecida, né? Quem já assistiu o Auto da Compadecida? Né? Aí ele morre, né? Aí fica... Pois o Espírito Santo fez a mesma coisa com você. Já ressuscitou você. Já ressuscitou. Você já é perdoador. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Você é um marido amoroso. Você é uma pessoa mansa. Você é uma fidedigno. Você é leal. Porque é assim que Deus vê o povo dele. Posso ouvir um amém, queridos? Aleluia. Nós já temos a grande vitória, meu Deus do céu. Nós já temos a grande vitória. Quantas vezes, queridos, olha, na minha adolescência, o pastor Eibe conta, porque eu não conto também, né? Na minha adolescência, a maioria dos homens, né? Na minha adolescência era o problema sério de masturbação. Aqui nunca aconteceu, ninguém aqui, nunca aconteceu, só comigo. E um dia eu disse assim: rapaz, eu não quero mais isso na minha vida não. Aceitei Jesus com 12 anos de idade. Só depois de 5 anos eu fui parar com isso. Sabe, queridos, foi uma palavra de Deus que modificou a minha vida. Uma palavra de Deus que modificou a minha vida. Eu tomei posse daquela palavra, queridos. As minhas mãos são santas. O meu corpo é santo. É consagrado a Ele. É diferente, gente. A prática do pecado não é mais para nós. Não é mais para nós. O Espírito Santo, queridos, ele aplica essa nova lei, que não é lei na verdade, no nosso espírito. Então ele já tirou a nossa culpa. Ele já tirou a nossa culpa. Ele nos deu a vitória. Nós estamos livres do domínio do pecado. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você não pode dizer: não, pastor, era forte demais, eu não consegui. Cara, tu está na lei. Deus, a vitória já está em Cristo. É porque você caiu, porque você não olhou para Cristo. Você não teve fé em Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, sabe,
É algo fantástico. Eu não sei se vocês estão, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Cara, você tem que viver e andar no Espírito. Você tem que verdadeiramente dizer assim: olha, eu sou um pequeno Cristo, eu sou um cristão, eu sou uma nova criatura. Sabe, queridos, a gente dá tanto valor ao nosso eu, ao nosso ego, que a gente parece ser uma coisa assim: não, é porque eu sou assim, é meu jeito mesmo. Parece uma coisa boa, isso é uma coisa maligna. Quanto mais nós devemos nos parecer com Cristo. Gente, quando eu fico, desceu um espírito de jumentabilidade semana passada sobre a minha vida. Gente, eu senti uma vergonha. Eu senti uma vergonha tão grande em mim que eu não sabia onde colocar a cabeça. Senhor, pastor, sim. A primeira coisa, o problema é que quando, queridos, isso não é uma prática na minha vida. Isso não é, mas a minha mãe é mais grossa do que papel de enrolar prego, mas ela vai ser mudada em nome de Jesus. E aí eu vejo com minha mãe, não há justificativa. O problema é que quando você erra uma vez, você não se arrepende. Aí você vai errando outra vez, outra, mesmo dentro da igreja, não se arrepende, não pede perdão, não se arrepende. Porque a grande sacada, querido, é você ser rápido em se arrepender. Ser rápido em se arrepender e tomar posse da sua nova natureza em Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então como é que você vai haver acima das possibilidades, que sempre com a mentalidade abaixo das possibilidades? Acima das possibilidades é uma possibilidade no Espírito, possibilidade da palavra de Deus, uma nova criatura, para as pessoas verem: rapaz, esse cara mudou tanto. Rapaz, quem era esse cara? Quem era esse homem? Rapaz, tu vê esse homem aí? Tu viu como é que ele era? Rapaz, gostava de Amado Batista. Aí tinha que ser transformado mesmo. Rapaz, o cara gostava de só para contrariar. Dos menudos, quem lembra dos menudos? Rapaz, um homem ignorante, pensa um jumento que era um senhor dedicado. Rapaz, foi transformado. Rapaz, trata a esposa com tanto carinho. Trata o filho com tanto carinho, tanto amor. Gente, o testemunho fala mais alto do que qualquer palavra. E aí, querido, você se enche de autoridade para você pregar o evangelho para aquela pessoa. Agora você sempre caindo nas mesmas coisas, nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades. Sabe o que o diabo diz? Te mata, que você não tem mais jeito. Não é assim que ele faz? Não é assim que ele faz? Então nós temos que entender, queridos, que essa nova natureza, esse fruto do Espírito está disponível para você, para mim. Então nós temos que tomar posse disso. Eu quero finalizar, queridos, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu quero ler um versículo que diz assim, Gálatas 5, 5 ao 6. Diz assim: entretanto nós, diga nós, a igreja, diga nós, pelo quê? Pelo Espírito, mediante o quê? A fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Que justiça é essa? A glorificação total do corpo. Aí diz mais, passa mais: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera onde? Que opera o quê? Qual é o fruto do Espírito? O amor. E hoje em dia eu vejo tantos cristãos cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de rancor, cheios de mimimi, cheios de conversa. E ele já está capacitado a amar, a ter o fruto do Espírito. Gente, tem uma coisa que eu tomei posse aí nessa palavra, chamada mansidão. Eu tomei posse na minha vida. Falar com mansidão e amor. Às vezes nós nos deixamos abater pelas circunstâncias. As circunstâncias não são maiores do que o Espírito Santo de Deus em você. A Bíblia fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu queria, queridos, finalizar de verdade. Eu queria que colocar em Romanos 8,13. Coloca aí, por favor. Romanos 8,13. 13 ao 16. Olha o que aqui diz. Romanos 8,13. Tem lá nos slides. Romanos 8,13. Preste atenção, eu queria que você tomasse posse disso. Em nome de Jesus. Olha como nós temos um Deus amoroso, um Deus maravilhoso. Diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente, essa palavra morrer está falando da morte eterna. Morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Diz mais: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Você pode até errar por um momento,
Mas viver na prática do pecado, não. Você já foi habilitado para vencer todo e qualquer pecado. O Espírito Santo está em você. E diz assim, no 15:16, diz aí: pois vós não recebeste um Espírito que vos... Você já foi libertado disso. Para andardes uma vez mais atemorizado. Será que eu vou cair? Será que vai dar certo? Não, essa vida de pecado, eu vou viver na farra, na bebida. Não. Já tirou, Jesus já tirou isso de você. E diz mais: mas recebeste o Espírito que os adota como filho. Qual é o dever do pai? O dever do pai: afirmação, direcionamento, proteção e limites. Nosso Deus é o nosso Pai. Pai nosso nos adotou como filhos, por intermédio do qual podemos dizer. Agora preste atenção nisso aí. Essa palavra Yaba é como, preste atenção como é fantástico o Evangelho. Você diz para uma criança: filho, não toca na tomada, não faz na tomada, aquela tomada antiga do tempo do pastor Anilton. Aí o menino vai assim: filho, não faz isso. Não faz, filho. Né? Assim? Mais macho, né? Aí o que ele faz? Aí ele vai correndo pro pai. Não é assim? O que acontece? É a mesma coisa que você deve fazer quando você errar e pecar. Aba, pai. Senhor, paizinho, eu errei. Aí você não corre de Deus, você corre para Deus. E o Espírito já nos habilitou a vencer toda e qualquer situação. E você é filho de Deus. E hoje Deus fala com você: saia dessa vida, saia dessa situação, que eu já venci por você. Em nome de Jesus. Vamos levantar.